mas no ensinamento, aprendermos com a palavra do Senhor, que é pura e verdadeira, não é? Independente se é do agrado do homem ou não, a palavra de Deus é fiel. Aleluia. E é verdadeira. Abra comigo a palavra do Senhor que está em 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, e vai do versículo 1 até o versículo de número 10. Carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivermos para convosco, e como dos ídolos vos converterdes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Graças ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus. Oramos, ó Pai, e te agradecemos a oportunidade que temos de podermos ouvir a Tua palavra e praticarmos, ó Deus, em nossas vidas e sermos o exemplo entre os fiéis e assim vivemos, ó Pai, a nossa vida diante do Senhor. Nos dê sabedoria para compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos assentar. Essa lição ela vai falar, o tema é só o Evangelho muda a cultura humana. E nós vamos ver que realmente é só o Evangelho que muda a cultura humana, sabendo que vivemos entre várias culturas, não é? E nós estamos também aqui num país que não tem muita coincidência, né, muita coisa ligada com a cultura nós, brasileiros, mas nós não só vivemos a nossa cultura, mas também vivemos um pouco da cultura do Japão, mas principalmente nos sobressai em nossa vida a cultura de qual é o reino de Deus através da doutrina da palavra do Senhor, aonde o Evangelho realmente ele muda toda a cultura e assim nós fazemos menção da palavra de Deus. Existe aqui a verdade prática. Em consequência do pecado,
não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Então, através do pecado que surgiu no Jardim do Éden, não existe nenhuma cultura, não é, inocentes e nem inofensivas. A cultura é realmente dos países que não tem Deus, de um governo que não tem Deus e de um cidadão que não tem Deus, são culturas que leva à aberração, que leva ao desagrado do Senhor. São culturas que levam ao descontentamento do Senhor, porque são homens, são governos que desagradam ao Senhor através das suas ordenanças e das suas condutas. O maior objetivo aqui dessa lição é demonstrar que a cultura ela pode ser transformada pelo poder do Evangelho. Então, o Evangelho ele tem esse poder, quando ele é recebido, de transformar uma cultura e levá-la para que possa glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, essa é o objetivo da lição. E nós vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses, nós lemos que o apóstolo Paulo ele se alegrava no Senhor pelo poder, né, que o Espírito Santo de Deus manifestava na igreja de Tessalonicenses e também aonde a vida dos irmãos, não é, eram ali transformada pelo poder redentor de Cristo, pela palavra de Deus, e aonde o apóstolo Paulo faz questão de dizer que as orações, não é, para os santos era em fervente oração no Espírito, como também nós fizemos menção essa semana, a necessidade do homem não só orar, né, porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que orar no Espírito, e a Bíblia tem diversas referências que nós temos que orar no Espírito, porque quando nós oramos com o nosso ser natural, nós oramos com algo que é repetitivo, até mesmo não demonstramos pelo poder do Espírito Santo. Mas quando oramos no Espírito, nós deixamos que o Espírito se manifeste através da oração, e o Espírito de Deus, quando nós oramos através do Espírito, nós oramos crendo, nós orando acreditando, sabendo que Deus há de operar maravilhas. Então, quando o apóstolo Paulo orava e intercedia, ele orava no Espírito, sabendo que o poder da oração ela é transformadora, e o Evangelho, quando a porta se abre, ele transforma culturas e transforma qualquer homem, igual a Bíblia nos ensina, homens transformados, homens velhos, se transformando em homens novos, lavados e batizados com o Espírito Santo. Vamos ver aqui o primeiro ponto, a introdução, que na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. A necessidade aqui de mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra, né, ou inofensiva, porque todas estão corrompidas através do primeiro pecado que veio de Adão e Eva. Mas toda cultura pode ser transformada pelo poder do Evangelho. E nós vamos ver aqui que, quanto a nós, a Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo, não é? Nós da Igreja, né, homens e mulheres que são transformados pela palavra do Senhor, nós não podemos nos conformar com as coisas que têm acontecido no planeta, nas culturas, na humanidade. Em Romanos 12, 2, vai dizer referência a isso: não nos conformemos com este mundo, mas nós devemos, irmãos, mostrar o poder de Deus através de nossa vida. Há uma incumbência da igreja de ser realmente o sal e a luz do mundo. Se o mundo já ainda não está destruído, é porque a igreja é o sal, e a igreja ela conserva os princípios do céu na terra, mas quando haverá o arrebatamento da igreja, o sal vai sair e o mundo realmente vai cada vez mais entrar na sua ruína. E outro ponto aqui que nos diz aqui que o mundo gera do maligno, né? E em 1 João 5,19 também vai dar referência sobre isso, que quem governa aqui este mundo é o maligno, mas a igreja
ela sempre se sobressai quando a igreja prega o evangelho e anuncia as boas novas. Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos tratar é o que é a cultura, né? Nós vamos ver que a cultura, no início da criação, a cultura, quando Deus ele faz Adão, ele faz com que Adão ele vira um cultivador de terra. Então, ele cultivava a terra, visando o que? A produção, o alimento. Ele cuidava dos animais. Então, a cultura no início da criação do homem era para preservar o que Deus fez, era para manter organizado o que Deus tinha já feito no Éden. Então Deus deu essa incumbência ao homem. Então, a primeira definição aqui, esse primeiro subtópico aqui, é a definição de cultura, que no princípio a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. E depois se passou, né, a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, tanto a espiritual, a intelectuais e as materiais. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. Sabemos que o homem em si, que nós vamos aqui colocar em questão, que tudo aquilo que aparece na vida do homem, através da cultura, ela pode ser usado de uma forma boa ou de uma forma ruim. Deus deu autoridade para Adão. Adão não soube usar o que Deus tinha dado e de uma forma errada. Ele achou-se que poderia comer aquela fruta e sabendo-se da consequência, porque Deus já tinha falado para ele. E todo homem, então, ele pode escolher o bem ou o mal, mas através das consequências, né, através das atitudes do homem, vêm as consequências. Assim nós vamos ver também quando Caim decidiu no seu coração em matar Abel. Ele poderia ter escolhido fazer o bem, mas determinou em seu coração em fazer o mal. E o que é interessante aqui, nessa primeira definição de cultura, que eu deixei aqui marcado, é sobre realizações. E essas realizações nós vamos dizer que Deus ele é o Criador. Então Deus, sendo o Criador, ele criou todas as coisas. Tudo veio através da criação de Deus. E através da criação de Deus, as outras coisas foram formadas, não é? Então nada que está nessa terra que nós vemos hoje, o homem ele criou. Não, o homem ele formou daquilo que já estava criado. E nós sabemos também então que Deus ele tem esse poder de criar todas as coisas. E por contramão daquilo que Deus faz em criar, o inimigo, o diabo, ele faz em imitar. O inimigo ele imita em tudo que Deus faz para querer ser igual ao Senhor. Em João 8,44 vai dizer que o inimigo ele é mentiroso, então ele se torna o pai da mentira. Então existe a diferença da cultura. Então o homem, quando Deus ele faz o homem, na cultura, na primeira cultura, ele faz o homem para ser realizado e realizar as atividades perante o Senhor, para que o homem pudesse ali agradar ao Senhor em tudo. Mas através do pecado, o homem então, ele fugiu desses princípios, dessa cultura. E agora nós vamos ver que todas as culturas que temos conhecimento, elas fogem dos padrões bíblicos, porque eles vivem em torno daquilo que é influência do maligno, que é de Satanás. E a influência de Satanás, a Bíblia vai dizer que ele se levanta em tudo que se chama Deus, em tudo que é de Deus e criado por Deus e formado por Deus, o inimigo ele investe para que haja aqui um desagrado do Senhor através da humanidade. Então vamos lá. A cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e as reivindicações
divinas. Então, essa cultura pode ser então definida dessa forma. É o primeiro ponto. A outra cultura, a cultura dos gentios, a cultura daqueles que não estão fazia parte da linhagem judaica, e também daqueles que não fazem parte da linhagem da igreja do Senhor, do povo escolhido, daqueles que determinaram em sua vida escolher ao Senhor. Um ponto aqui interessante: por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Então, depois do dilúvio, nós vamos ver que o homem, eles passaram a adorar somente a criatura e não o Criador. E então o homem, ele fez a sua escolha por causa do pecado. Então os homens, eles escolhem a si mesmo o que lhe agrada. E o que é interessante também, que desde quando Deus também tirou o povo do Egito, quando Moisés subiu no monte para fazer ali, escrever a tábua da lei, a Bíblia vai dizer então que o povo queria um Deus para eles, achando que Moisés não desceria mais dali, e fizeram um bezerro de ouro. Quer dizer, foram também ali escolher um Deus para eles. E hoje não é diferente, a humanidade tem escolhido deuses. E se nós refletirmos, por que o homem escolhe os seus deuses? Primeiro, o homem, ele tem dentro de si a necessidade de adorar. Então, o Deus, ele fez o homem para o adorar. Não é para que o nome de Deus fosse glorificado através do homem. Então, o homem tem dentro dele a necessidade de adorar. Mas o homem que veio caído do Éden, que é a geração dos gentios, eles querem adorar, mas eles não encontram em Deus a adoração. Então eles escolhem os seus próprios ídolos. E é interessante que cada um escolhe o seu ídolo. Às vezes uns não têm nem alguma religião, mas eles têm os seus ídolos estrelas, né? Algum jogador, algum popstar, que idolatram mais do que a Deus. E o que é interessante, em as outras culturas que têm os seus ídolos, né, em pedra, em barro, em alguma forma, e é interessante dizer que eles idolatram esses ídolos porque esses ídolos não falam. Esses deuses aí, eles não se manifestam. Então eu imagino que o povo de Israel também fez aquele bezerro de ouro, porque com um ídolo, com um Deus que foi formado pelo homem, não é o Deus que vai ordenar alguma coisa, mas é o homem que vai colocar naquilo que eles vão colocar de fé neles, naquele ídolo, naquele Deus, e vai satisfazer aquilo que eles querem. Por isso que existe aqui no Japão centenas de ídolos, ídolos e mais ídolos, deuses e mais deuses, que fazem aquilo que lhe aprai. E também no mundo gentil, eles idolatram tantas coisas, não é? Até essas misticismo, que fazem eles colocar toda a sua confiança naquilo, porque quando nós servimos a Deus, irmãos, o verdadeiro Deus, o Deus vivo que está sentado no grande trono branco da justiça, no terceiro céu, nós vamos ver que esse Deus, ele fala. Esse Deus determina. E o homem caído não quer ser orientado por Deus e não quer viver na doutrina bíblica que Deus estipulou e colocou para a terra. Então eles fazem os seus deuses, porque com os seus deuses eles fazem o que eles bem entender. Mas o Deus vivo e a igreja que o serve, servem em obediência. Então nós ouvimos o que nosso Deus fala através da sua palavra e do teu Espírito Santo. Então há uma diferença. Então, ó aqui, em João, em 1 João 17, tem um texto que vai dizer assim, João 17, Jesus ele vai dizer na sua oração sacerdotal, Jesus ele diz assim: não peço que tirem do mundo, mas que o livre do mal. E Jesus ele roga ao Pai para que não tire, não é?
os fiéis do mundo, mas que o livre do mal, quer dizer, livre das armadilhas de Satanás. Nós estamos no mundo, mas nós não podemos ser contaminados com o mundo, mas que nos livre. Porque se Jesus orasse de uma forma ao contrária, que, Pai, eles são salvos, tira eles do mundo, o mundo não teria mais o sal. Então, às vezes as pessoas falam, com a falta de conhecimento, falam, por que o crente sofre? Por que vem as tribulações por quem? Porque o crente, ele é o sal dessa vida, qual desse mundo? Ele é a luz. Então, o apóstolo Paulo fala, a carta aos Efésios, que a nossa luta agora não é contra pessoas que estão contra nós, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Então, tudo vem em contra aquilo que é das coisas de Deus. Então, nós que somos o sal e a luz deste mundo, como diz o Jackson Dorval hoje, nós vamos ser perseguidos. Então, Jesus ele diz, Pai, não tire eles, mas livra ele dos enganos, quer dizer, daquilo que pode nos atrapalhar a nossa caminhada. Porque se a igreja sair dessa terra, essa terra vai estar perdida, não é? Então, que o Senhor nos livre, né, das coisas que nos embaraçam. O Salmo 115 também vai aqui nos dar... quem pode abrir nos Salmos de número 115? Lê o início do Salmo para mim. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor à tua benignidade e à tua verdade. Aleluia. Nós vamos ver, irmãos, que nós louvamos ao Senhor, nós damos glória, porque Ele é um Deus vivo. E se nós servimos a Deus e nos posicionamos para adorar o Senhor, não para nós, mas para a glória de Deus. Então nós caminhamos para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Agora, esses gentios que adoram os deuses, eles não glorificam para que os deuses sejam glorificados, mas para os seus próprios interesses. Então, nós cristãos, nós andamos de conformidade com a palavra do Senhor, para que nós possamos exaltar ao Deus que nós servimos, não a nós. Então nós temos que saber andarmos na renúncia. Olha um ponto importante. A partir daí, puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas, que vai fazer menção em Romanos 1, 18 até o 25, em Gênesis 11, 6, em Salmos capítulo 2, versículo 1, que vai dizer sobre que os homens eles começam a mudar a sua prática, não é, os seus comportamentos. Hoje a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo a infanticídio. Nós vamos ver que essa cultura pagã, essa cultura gentílica, que foge dos princípios de Deus, para eles é natural o quê? A prostituição. É natural o homicídio. É natural a corrupção. E é natural também a infanticídio, que é quando, por exemplo, a mãe ela teve bebê e dá aquela emoção na sua cabeça e muitas mães matam o seu próprio filho, ou até mesmo também na gestação. E isso para eles são normais, mas para nós não. Isso é uma influência satânica que nós sabemos que vem da cultura que não serve a Deus, que são ali corrompidos, não é? E levam esses eventos que acontecem na humanidade aonde se tornam naturais. E nós não podemos nos embaraçar com isso. A igreja não pode, nossa vida não pode ser embaraçada com isso. Nós não podemos achar normal aquilo que a Bíblia fala que é pecado. E não podemos não se manifestar naquilo que a Bíblia nos mostra que está errado. Porque hoje o que nós vivemos, no evangelho que nós estamos vivendo hoje, irmãos, infelizmente, a conduta de muitos cristãos é que eles estão vendo as coisas erradas, mas não se
vão na contramão, apenas deixa como está. Não bate de frente com aquilo que desagrada ao Senhor e não mostra os princípios do céu sobre a igreja. Então a igreja ela tem que ser uma igreja que ela é uma igreja triunfante, porque Cristo já venceu e nos fez vencedor. Aleluia. A igreja ela tem que bater de frente com o pecado, ela tem que bater de frente com as condutas diabólicas. Então, quando nós vamos de frente contra a prostituição, homicídio, contra a corrupção, contra os assassinatos, os abortos, irmão, com certeza a cultura que nós vivemos vai vir contra nós, não é? Quando nós falamos, não, isso é errado, isso é pecado, isso não pode ser feito. E assim nós vamos ver que essa cultura está cada vez mais se autodestruindo, não é? Nós sabemos que quando Deus ele faz a lei para o povo israelita, não era uma lei para destruição, mas para a preservação do homem diante de Deus. Então essa lei ela veio para que o homem pudesse entender os seus pecados e de uma forma que ele pudesse voltar aos caminhos do Senhor. E nós vamos ver agora um outro tópico que é a cultura do povo de Deus. Então já é uma cultura diferenciada, aonde muitos nos acham, né, que nós somos caretas demais, porque não vivemos a visão do mundo. Olha o que diz aqui, a visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada. Então, a nossa base principal é a palavra de Deus. Aquilo que foge dos princípios bíblicos não faz parte da cultura do povo de Deus. A inspiração inerrante e completa a palavra de Deus. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição. A terra é do Senhor. Haja vista os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo as suas colheitas. E também a cultura do povo de Deus, ela tem que passar por um processo. Em João 3,3, em João 3,5, vai dizer sobre quando Jesus ele fala para Nicodemos, não é? Que é necessário o homem nascer de novo. E não só nascer de novo, mas nascer na água e no Espírito. Então o homem que faz parte agora da cultura de Deus, ele tem que viver na conformidade e na verdade da palavra de Deus. Ele tem que nascer nas águas e tem que também nascer no Espírito. Quer dizer, o comportamento do homem vai mudar. Então a cultura do povo de Deus é uma cultura totalmente diferente da cultura que nós vemos aqui do homem sem Deus. É um homem que tem que ser obediente à sua palavra. Nós vamos ver aqui que eu deixei marcado que a cultura, o que é cultura? Cultura é locais, países que já estabelecem as suas crenças, tanto religiosas, políticas e em outras coisas também. Então é uma cultura já estabelecida por um país e, como já dissemos aqui, tanto cultura, tanto religiosa, tanto econômica e tradições. Então são essas culturas. Mas quando o homem ele se converte a Deus, ele acaba deixando de viver essas culturas, essas situações que leva da religião, que leva política e que leva de crenças, mas agora ele começa a ser tratado pela doutrina da palavra do Senhor. Então o homem ele começa a viver de conformidade com a palavra. Olha o que diz aqui. Portanto, tudo quanto fizermos tem de ser aferido por esses mandamentos apostólicos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos então é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Outra referência de cultura refere-se aos costumes e produtos sociais inventados pelos seres humanos e refletindo sua crença e valores. Então, toda cultura eles levam para os seus próprios benefícios, daquilo que é de valor para o homem. E nós vivemos num país que tem a sua cultura, e uma cultura bem fechada, que não aceita muito aquilo que nós
mencionamos ou pregamos de valores, porque ele já tem a sua crença, e o povo japonês ele é daquele povo que não está muito aberto para as novas, né? Eles é um povo fechado, que aquilo que está dando certo para eles não se mexe. Então, se os ídolos deles estão certos, então está certo, se a economia está indo, então é assim, é o certo, então eles não se mexem, eles não estão muito negociáveis. Por isso que quando uma alma aceita Jesus, um japonês aceita Cristo, nós nos alegramos muito, não é? Porque é um país muito fechado com a sua cultura, e eles são muito fiéis à sua própria cultura, e eles não são muito abertos, não é? Eles permitem as outras culturas chegarem, mas não permitem serem infiltradas, né, para a cultura deles. E quando nós chegarmos a infiltrar, com certeza há o atrito. O outro ponto aqui, uma cultura dominada pela iniquidade. E a cultura original, não é? Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Então, a cultura original então é que Deus formou e criou todas as coisas. Então, há de se entender que tudo que está nesta vida não pertence a nós. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. Então, a cultura que não tem Cristo valoriza muitas coisas desta vida. Valoriza o carro, o dinheiro, a casa, valoriza as roupas, valoriza tudo que se conquista ou que se dá a conquistar. Porque eles imaginam que é tudo deles, é meu. Então, muitas guerras, muitas açoites, por causa que o homem se torna um homem egoísta e não se sabe, e não se deixa saber que tudo pertence ao Senhor. Nós sabemos então que a palavra vai nos dizer que nós somos o quê? A Bíblia vai dizer que nós somos mordomos. E quem é mordomo não é dono. Não é? O mordomo é apenas, ele trabalha naquilo que já é de um dono, que é de Deus. Então, a igreja que é convertida e a cultura foi transformada através da doutrina da palavra, nós sabemos que nada nos pertence. Então, nós não brigamos com coisas que sabemos que não vamos levar. E nós vamos ter a certeza que a Bíblia vai dizer que daqui dessa terra nós não vamos levar nada. Abre a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 7 e o versículo de número 2. Antigo Testamento, Eclesiastes 7 e o versículo de número 12. Vai ter 2 pontos, o 1 e o 2. Lê o primeiro ponto. 7 verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Amém. Porque ali se vê o fim de todos os homens. Isso. E os vivos o aplicam ao seu coração. Isso. Então a Bíblia vai dizer aqui em Eclesiastes: vale muito mais a gente ir no lugar aonde está tendo a morte do que nos banquetes, porque nós sabemos que ali é o final de tudo. E nós sabemos que tudo que nós conquistamos aqui nesta vida vai ficar. Então a cultura que é transformada, que é feita no original, sabe-se que nu nascemos, como diz Jó, e nu voltaremos. Então nada se adquire. Então o homem, ele da cultura original, ele sabe-se que nada pertence a nós. É verdade. No cemitério, no velório, vai se ficar tudo ali. Então, mas homens, eles querem banquetes, eles querem festas, eles querem desfrutar. Mas se esquecem que depois que fechar os olhos, nada se levará mais. Tanto para o inferno, tanto para o céu, não se entrará as coisas desta vida. Mas o homem se mata, né? Enganam tantas pessoas para conquistar as coisas desta terra, porque vive ali uma cultura errônea
por causa do pecado, não é? Fugir da cultura original. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus e buscar os seus próprios recursos. Então nós vamos ver que pela queda o homem ele fugiu dos princípios de Deus e ele está indo sempre contra a palavra de Deus e contra o Criador, não é? Por causa do homem caído. Mas se o homem não tivesse caído, estaria com uma extensão, não é? Da divindade, da presença de Deus e das coisas dos céus. Então a humanidade estaria com certeza uma humanidade perfeita. A cultura do homicídio, segundo ponto, como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. E os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Isso está registrado em Gênesis 4, 23, em Gênesis 6, versículo 4 e o versículo hoje. E hoje vemos que os dias replicaram-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? Então, quando se comemorava, se alegrava, então, quando veio o homicídio, quando veio o homem se decaindo depois da segunda sobrevivência de Adão, de Noé e a sua descendência, quando começaram a cair cada vez mais o homem do desagrado do Senhor, veio ali os homicídios e veio os homens que eram feitos homens para a matança e se tornou de uma forma normal e havia recursos para isso e hoje não se faz diferença. Hoje o aborto, a eutanásia, a Bíblia fala que nós não podemos de forma alguma tirar a vida de ninguém, não é? Olha o que a Bíblia vai dizer, se alguém puder abrir para mim, Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso. Né? E aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso. O que quer dizer também? Que o homicídio não vem só do físico, vem também das más palavras do homem. E a morte vem, não é? É a extensão, né, do poder da língua, que leva também o homem ao desagrado, né, do Senhor e leva todas essas também, essas crueldades, essas indiferenças, né? Hoje em dia vivemos um tempo onde se fala muito do bullying, do preconceito e muitos se levam até a morte por causa da grande palavra lançada de crueldade sobre a vida e também comportamentos e também no sentido aqui do aborto ou da eutanásia, onde a Bíblia também vai nos fazer também referência, porque sabemos que a partir do momento que há a fecundação, há uma vida, não é? E tem pessoas que dizem que só depois de 3, 4 meses de gestação que começa a surgir ali, fora isso pode ser tirado. Não, a Bíblia fala totalmente ao contrário. Abra comigo em 1 Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 5. O que vai dizer a palavra do Senhor em questão do aborto, né? Porque essa cultura homicida aqui que nós temos no tempo de hoje, são legalizados todas as coisas. O que diz aí? Jeremias. Capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Exatamente. Então a Bíblia vai dizer, antes que se formasse eu te conheci. Quer dizer, quando já estava no processo da fecundação, havia uma vida. Então, toda pessoa, toda mulher que aborta é uma homicida, ela é uma assassina.
Então ela foge. Então a cultura que permite o aborto, e nesse país é permitido o aborto, se transformam em assassinos. E isso é fora do padrão da cultura da palavra de Deus, do homem que tem Deus. E sobre a eutanásia, abre aí, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O que vai dizer também sobre a eutanásia? Ou algo que se refere no sentido de tirar a vida. 1 Samuel 2,6, o que diz? O Senhor é quem tira a vida e a dá. Amém. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Amém. Então é o Senhor que tira a vida. Nenhum homem pode decretar ou dizer qual é o momento de tirar a vida de uma pessoa. E a eutanásia fazem isso porque imagina-se que não vai mais sobreviver, não vai ter a sua vida, né? E desligam os aparelhos e ali faz com que a pessoa morre. Mas a Bíblia vai dizer, onde nós lemos em 1 Samuel 2,6, que é do Senhor que vem o tirar da vida do homem ou permanecer que o homem esteja, ou deixar que o homem esteja vivo. Então, nós vamos ver que essa cultura que não serve a Deus, né, é uma cultura homicida, que tira, né, a vida das pessoas e também com as suas línguas destrói muitos, não é? E vem cada vez mais destruindo. Hoje o homem perdeu o freio. Hoje vivemos um tempo que o homem não consegue mais ser obediente. Hoje vivemos um tempo onde muitas das vezes os pais não conseguem mais educar os seus filhos, porque a cultura que estamos vivendo é uma cultura fora da palavra de Deus. E a cultura ela quer distorcer. Então, o homem em si tem perdido a sua força, como poderia ser no início da criação do homem, mas através do governo maligno tem se deixado levar pela influência de Satanás. E hoje, infelizmente, eu vejo lá no meu prédio mesmo, uns menininhos de 8 anos, 9 anos, cabelo pintado de roxo, de verde. Então, a dessa idade já tem escolha alguma coisa. E a gente vê que o mundo está cada vez mais perdido. Estava vendo também hoje que com 4 anos a criança já pode escolher se ela quer ser menino ou menina. E olha como o mundo está corrompido. E um rapaz quando é menor de idade, ele não julga pelos seus erros quando ele comete algum erro. Verdade. Então uma criança de 4 anos pode decidir se ela quer ser menino ou menina e com 15, 16 anos não precisa responder pelos seus processos aquilo que foi feito. Nós vamos ver então que essa cultura é uma cultura que está levando o homem à sua destruição. Mas a igreja não se pode se deixar levar com isso, mas tem que bater de frente porque isso é errado. E a outra cultura que vem também com a cultura pecaminosa que veio do pecado é a cultura que leva também ao erotismo. E hoje, cada vez mais, está vivendo o erotismo, não é? O nosso país, lá, o Brasil, é um país totalmente erótico e aonde se coloca como normal o erotismo, não é? Os casamentos, diz aqui, o erotismo também empregou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado, né? A fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez-se cultural. E a promiscuidade precisou apenas de um exemplo a fim de espalhar-se e que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Então é uma cultura também prostituída, erótica, e o casamento também ficou banalizado hoje sua casa e descasa, não é? E na época de Noé também, antes do dilúvio, era assim, né? Casavam-se, davam-se em casamentos. Então hoje vivemos essa geração do tempo de hoje também. E sobre os casamentos, né? Porque hoje em dia as pessoas querem fazer de qualquer jeito. Abra comigo em Hebreus 13 e o versículo 4. Porque a Bíblia ela é recheada de ensinamentos, né? Para a boa conduta do homem. E quem estiver ouvindo vai poder
crescer aqui no conhecimento da palavra do Senhor. Hebreus 13 e o versículo 4. O que está dizendo a palavra do Senhor? Venerável seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que dão em prostituição e adultérios, Deus os julgará. Amém. Então, o matrimônio ele é santo, ele é sagrado, não é? Ele bem conduzido, tem que ser desse jeito, não é de qualquer forma ou profano, de qualquer jeito, mas ele pertence ao Senhor, foi o Senhor que criou. Nós vamos ver também que essa cultura errada, nós vamos ver que o homem ele tem condição de escolher o que quer da sua vida. Nós andamos num tempo onde as culturas são influências de Satanás, mas o homem determina se quer viver por essa cultura ou não. Por exemplo, tem homens que tinham tudo para dar certo, mas foram influenciados e se deixaram influenciar. Sansão foi um desses. Ele foi um homem escolhido desde o ventre, nazireu, para ser a diferença. Ele era o único homem para o soldado de Israel, para fazer com que o povo israelita vencesse as guerras. Ele tinha tudo para dar certo, mas ele escolheu as atitudes erradas, os comportamentos errados. E então tudo aquilo que era para dar certo, deu errado. Então, nós também temos que nos atentarmos para isso, porque a cultura aí fora está querendo fazer com que nós andemos em caminhos tortuosos, mas a escolha é nossa, não é? É a servirmos ao Senhor nosso Deus. A Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 7 e o capítulo 4 e versículo 7, que vai dizer referente a isso que eu estou dizendo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós somos sujeitos a Deus, nós resistimos ao diabo, automaticamente ele foge de nós por um tempo. Logicamente que ele vai vir tentar de novo, mas a necessidade de sermos sujeitos ao Senhor, e a cultura que não quer saber de Deus jamais vai querer ser sujeito ao Senhor, mas o Evangelho ele tem que chegar a essas culturas e sabemos que há uma transformação, porque sabemos também que nós viemos de uma cultura errada e Jesus nos transformou, não é? Somos cidadãos do céu. A cultura do consumo irrefrenado. Nossa, isso aqui é interessante, irmãos, porque o homem está endividado. Porque o consumo desenfreado faz o homem ser ganancioso. O homem compra o que não precisa, com dinheiro com o que não tem, investe em dívida, e muitas das vezes o homem fala: o inimigo está investindo na minha vida. Não. Os homens estão desorganizados, estão devendo com dívidas. Olha o que diz aqui: a cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Está do mesmo jeito, não é? O homem quer consumir, ele quer saciar o vazio dentro de si e ele consome. Uma coisa eu aprendi que eu achei interessante, por exemplo, o homem ele tem a tendência de querer suprir a necessidade. Percebe-se, por exemplo, quando um casamento não está bem, e o homem tem condição, ele vai querer suprir a necessidade do casamento em comprar as coisas. Então, quanto pior tiver o casamento, mais o homem vai comprar para a esposa, ou a esposa para o marido, para suprir a necessidade da carência. E o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo que o homem tem valorizado tanto isso, as coisas, né? É melhor você ter do que ser, e o homem tem cada vez mais se levado a sua própria condenação, no sentido de moral, porque o homem muitas das vezes não está conseguindo assumir os seus próprios compromissos naturais, não é? Então o crente não, o crente ele tem que assumir com seus compromissos, pagar os seus impostos, pagar as suas contas, porque isso faz com que o nome do Senhor seja glorificado pelo testemunho. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Então elas queriam consumir para si mesmo. E o homem entrava cada vez mais nos seus próprios interesses. Hoje gasta-se
exageradamente naquilo que não se satisfaz e o consumo pelo consumo. Eis o resultado de todas as gastanças, famílias endividadas e muita gente à beira da miséria, ou sendo envergonhado por inimigo, por causa da sua má conduta, de não saber administrar o seu dinheiro e vive só consumindo e não se esquece que existe as suas contas também. Aqui existe 2 pontos. Sejamos providos e não pródigos. O que é providos? Homem que anda com providência, homem que anda prudente, de uma forma certa. Providos, que é homem que sabe o que está fazendo, não faz nada antecipadamente, anda com a sua prudência. E os pródigos é como o filho pródigo, que gastou tudo e perdeu a sua herança, não é? Então, o significado de pródigo significa despedaçar, aquele que desperdiçou, que fez com que perdesse aquilo que tinha. Então, uma coisa eu aprendo, irmãos, que nós temos que ser providos, mas não pródigos, né? Nós temos que ser prudentes com as nossas finanças, porque senão nós vamos envergonhar o cristianismo, não é? No homem verdadeiro transformado pelo Senhor. Vamos lá, último ponto aqui. O evangelho transforma cultura. Primeiro, Jesus nasceu num contexto cultural. Olha qual o contexto que Jesus nasceu: judaico, grego e romano, ao mesmo tempo. Jesus nasceu em culturas diversas, judaica, lógica, mas os gregos também e os romanos. Todavia, a sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo-as a viver num só corpo. Romanos 10, 12. Então, mesmo Jesus nascendo nessas culturas, Jesus pregou a palavra de Deus e fez com que milhões de pessoas foram transformadas, não é? E conduzidas a um só corpo, a uma só verdade. Então, o Evangelho transforma. A palavra do Evangelho transforma. Jesus nos deu esse exemplo, onde multidões e multidões o serviam e se seguiam a Jesus porque eles não estavam querendo mais viver com aquilo que estava sendo já direcionado pela cultura que era daquele tempo. Eles queriam uma vida diferenciada, uma vida nova. O Evangelho transforma a cultura. Vamos lá. Conquanto não nos seja possível converter toda a sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Apóstolo Paulo, ele influenciava. E existem 2 maneiras de nós influenciarmos as pessoas. Influenciar as pessoas na visão. A visão, quando nós influenciamos as pessoas na visão, é pelo nosso bom testemunho. As pessoas, elas vão mais observar do que nos ouvir. Então, um verdadeiro cristão que vive a palavra de Deus, ela tem que influenciar pelo seu bom comportamento na fábrica, na escola, na sociedade, em toda localização que tiver, a sociedade está olhando para nós. A visão vai fazer com que nós sejamos diferenciados. Então as pessoas têm nos observado. Então Paulo também, a Bíblia vai dizer, em Atos 19, é uma grande influência, não é? A visão. A Bíblia vai dizer que nós temos que pregar o Evangelho. A Bíblia vai dizer que nós temos que pregar o Evangelho. Então, há uma necessidade da igreja urgente de pregar o Evangelho do Senhor, tanto na visão, tanto na audição. Então, temos que pregar o Evangelho, mas seus comportamentos são todos errados, não é? Ter uma vida totalmente fora do padrão, então a sua palavra não vai ter efeito nenhum. Então tem que andar uma coisa ligada